Com a chegada de novas máquinas e o avanço de diferentes tecnologias, a impressão 3D está cada vez mais presente em áreas tão diferentes como arqueologia, medicina, design, moda e indústria aeronáutica, entre muitas outras. Para falar sobre estas possibilidades que estão revolucionando muitos dos processos presentes nessas áreas, hoje contamos com a presença de Jorge Lopes, pesquisador do Instituto Nacional de Tecnologia e da PUC-Rio e PhD em Design de Produtos. Eu sou Beto Largman e agora está começando mais uma edição do programa Entrevista. A proposta dessa série é mostrar, com a participação de diversos especialistas de vários setores, algumas das mudanças mais importantes que estão acontecendo na sociedade por conta do rápido surgimento de novas tecnologias. Jorge Lopes, seja bem-vindo ao estúdio. Obrigado. Muito bom ter aqui você para falar sobre impressão 3D e a revolução que está acontecendo. Uhum. Vamos falar sobre arqueologia, que é uma área que, a princípio, parece que a gente não tem nada a ver com impressão 3D. Como é que você começou a trabalhar com arqueologia e impressão 3D? Na verdade, nós começamos em 2002, começamos um trabalho junto com o Museu Nacional, o Museu Nacional da UFRJ, na Quinta da Boa Vista, e na área de paleontologia, né? Então, os pesquisadores, o professor Sérgio Azevedo, eles trabalham muito com escavações e coisas do gênero. Então, eles conseguem material fóssil dentro de blocos de pedras e a gente começou a extrair essas imagens tridimensionalmente através de tomógrafos. E aí a gente conseguiu extraindo a imagem, você consegue ter, por exemplo, um crânio de um dinossauro. Você consegue ter esse crânio virtual na tela, sem ter que abrir o bloco de pedra. E aí, tendo esse material virtual, você pode mandar imprimir numa impressora 3D. Então isso foi muito bom para os paleontólogos, né? Essa imagem, por exemplo, que a gente está vendo, tem a ver com esse trabalho, né? Tem a ver com esse trabalho. Posteriormente, a gente começou a trabalhar com o pessoal de arqueologia, né? Então, tem os pesquisadores, os arqueólogos do museu, o professor Antônio Brancaleon, que é o egiptólogo, e eles trabalham muito com, por exemplo, esse aí é uma múmia de gato egípcia, né? Então, por exemplo, para o egiptólogo poder verificar e analisar o material internamente, a gente faz a tomografia, pega o arquivo digital e aí você faz a impressão 3D do esqueleto do gato, você tira a bandagem da múmia, você tira virtualmente, né? E você consegue chegar, né? Preserva o material, não pode ser tocado, né? Então você extrai o material todo virtualmente e faz a impressão física 3D. Né? Isso é maravilhoso para os arqueólogos. Aqueles vasos que foram mostrados anteriormente são vasos muito raros, né? Da coleção Marajoara, do Museu Nacional. Então a gente faz o escaneamento 3D desse material e você pode fazer a impressão 3D que depois pode ser enviada para exposições itinerantes, essa coisa assim, uma vez que o material original é raro e não pode ser transportado. Tem algumas imagens também de dinossauros, né? Isso, é até um trabalho muito interessante. Quer dizer, você tem um crânio que está dentro de um material, um bloco de pedra, né? E você extrair essa imagem e fazer a impressão 3D fora, sem precisar abrir o material, uma tecnologia não invasiva, isso é incrível, né? Você poder... os paleontólogos, os arqueólogos podem tocar no material sem ter que abrir. Você imagina você tocar no esqueleto de uma múmia sem ter que abrir um sarcófago, aí, né? Um caixão. Pois esse é o caixão da Chamunhensu, que é o caixão fechado ainda. Esse caixão nunca foi aberto. Nunca foi aberto e a gente consegue ver. Pois ele está na Quinta da Boa Vista, foi um presente do rei do Egito ao Dom Pedro II. É um dos poucos caixões ainda fechados, nunca foi aberto, né, que existem. E a gente conseguiu, quer dizer, fazer a impressão de todo o esqueleto sem ser necessário abrir o caixão, né? E tem a ver com visualização 3D? O que é visualização 3D? Tem a ver com a visualização 3D. Na verdade, hoje em dia, a visualização 3D é uma coisa muito em moda, né, com as televisões 3D, essa coisa toda, mas são princípios diferentes. Na verdade, quando você trabalha com a imagem 3D da televisão, você está trabalhando com uma lógica de estéreo, né? Imagem tridimensional. A visualização é tridimensional. Quando a gente trabalha com arquivo 3D, é um princípio diferente, porque você tem arquivos matemáticos. Então, quando você extrai a imagem de alguma coisa através de um tomógrafo, você tem toda
as coordenadas tridimensionais que geram esse modelo. Esse é um modelo matemático tridimensional. Né? Então você tem esse arquivo altamente preciso, tridimensional, que você pode rodar na tela, ver no computador, ver essa coisa toda. E, enfim, te dá essa noção toda da tridimensionalidade espacial de um arquivo qualquer. E experiências relativas à medicina e impressão 3D? Que você tem acontecendo? Tem que várias você está trabalhando? Né? A impressão 3D hoje em dia é uma tecnologia que todo mundo está aplicando para várias áreas. Né? Na medicina, principalmente, tem coisas interessantíssimas. Impressão de órgãos humanos, impressão de artérias. Esse é o projeto que eu trabalho muito, que é a impressão de fetos direto do útero. Né? Foi a primeira vez na história que foi feito. É uma coisa muito interessante. É muito difícil fazer uma coisa pela primeira vez na história. A gente conseguiu fazer isso. Quer dizer, são arquivos impressos a partir de ultrassom, né? Ou ressonância magnética. Então você pega esse arquivo e você consegue, durante a gravidez, você consegue gerar esse arquivo tridimensional e você consegue fazer a impressão que pode ser utilizada para uma cirurgia, para, enfim, dar uma assistência aos cirurgiões, aos médicos, pode dar um suporte na questão do diagnóstico, pode dar um suporte na questão dos pais, quando tem algum problema acontecendo durante a gravidez. A gente tem feito muito agora com mães cegas. Você falou sobre esse trabalho. Isso é muito interessante, porque as mães e os pais, né, podem, enfim, sentir o filho como está dentro da barriga, isso é uma coisa incrível. No Japão parece que estão até imprimindo já, né, os fetos e deixando na sala antes do bebê nascer. Os japoneses começaram a fazer isso agora, também é muito interessante. Esse evento que aconteceu em Londres, convidaram os japoneses e a nós para irmos lá discutir isso em Londres, mas eles acabaram não aparecendo, mas estão fazendo um trabalho também muito interessante. Agora, na área de odontologia, você pode auxiliar cirurgias, auxiliar diagnósticos. Tem também próteses, né, próteses impressas direto, você pode fazer a prótese. Tem um pessoal em Campinas, eles trabalham muito bem com isso, o pessoal do CTI de Campinas, o pessoal da Unicamp, eles trabalham muito bem com a impressão de prótese direta em titânio, para diversos casos sérios, onde você precisa fazer um implante com uma geometria muito complexa, então você consegue imprimir direto a prótese para o paciente, ela é digitalmente customizada para o paciente. Agora a gente está escutando falar de tinta biológica para impressão de órgãos. Como é que está isso? Isso é viável? Em que ponto nós estamos dessa tecnologia que parece... É uma correria. Isso tudo é uma correria muito interessante, assim, porque você ouve falar num dia, no dia seguinte já tem alguém, bota na rede, o outro já faz um vídeo. É uma correria. Eu vi agora, em dezembro, pela primeira vez, uma bioprinter. Eu nunca tinha visto uma bioprinter. Quer dizer, uma impressora de... É uma impressora para a área biológica. Né? E tive a oportunidade de vê-la lá em Frankfurt. E, na verdade, estou doido para poder comprar uma. É uma tecnologia muito cara ainda, mas são os primeiros passos para a impressão de tecido humano, a impressão de órgãos humanos, a impressão de osso. Tem muita gente agora tentando imprimir osso direto, quer dizer, no caso uma prótese, ao invés de você botar um material metálico, você realmente colocar um material diretamente... Simula o que osso. simula o osso. Então tem várias pesquisas interessantes nessa área, assim, tanto em escala nano, como escalas maiores. As pesquisas estão avançando muito bem nessa área. Você tem feito um trabalho ligado a esportes, né? Isso, Como é que você tem conseguido ajudar os esportistas com a impressão 3D? Esse é um projeto bem legal. Nós ganhamos um apoio agora da FAPERJ para um projeto de artigos esportivos customizados digitalmente. A gente tem aqui algumas imagens. Né? Então, por exemplo, aquele ali é um óculos de um nadador. Quer dizer, o nosso corpo ele não é simétrico, obviamente, né? Então, nenhum nadador é igual ao outro. Nenhuma pessoa tem uma metade igual à outra, né? E isso é muito interessante, é muito clássico com óculos de natação, né? É muito comum, você pega o óculos de natação, fica ajustando, aí ajusta, puxa daqui, estica de lá, machuca e tal. Então nós fizemos agora pela primeira vez, escaneamos o rosto de um atleta, né? Tridimensionalmente. E aí fizemos um óculos impresso exatamente para o atleta, né? E nós vamos fazer agora com atletas paralímpicos, né?
Estamos fazendo caneleiras digitalmente customizadas. Você escaneia a perna do atleta e imprime a caneleira para o atleta. Então você consegue fazer uma série de objetos. Agora, Olimpíadas, a Copa do Mundo, Olimpíadas, né? Então agora isso abrir um campo muito novo, né? E a gente está tentando fazer isso, porque você consegue fazer com que, em tese, você consegue criar artigos esportivos que possam melhorar a performance até do atleta, sabe? Com a customização, né? Customização, mas é uma customização digital. Então você simplesmente manda imprimir, pega e o atleta pode utilizar aquilo, né? Então é uma área bem interessante agora. A gente está imprimindo agora capacetes, uma série de coisas especificamente criadas para o atleta. Falando em customização e em moda, as pessoas sempre querem ter uma peça única, né? E já existem, então, algumas peças de moda, como essa que a gente está vendo aí, e bijuterias. Você tem, no seu trabalho, passado por esse tipo de assunto? O que você tem visto sobre isso? Esses são trabalhos muito interessantes que foram apresentados na 3D Print Show, lá em Londres, onde tem várias pessoas já trabalhando com essa ideia da customização digital na área de moda. Né? Ainda é um pouco difícil, porque quando você trabalha com escalas muito reduzidas e a maleabilidade que tem o tecido, essa coisa, as pesquisas estão avançando bastante, mas ainda é uma área muito experimental ainda. Né? Aquele sutiã foi feito por um grupo lá na Bélgica, muito interessante. O anterior também foi apresentado já no mundo inteiro. Então são adereços que possam ser incluídos e utilizados para desfiles, coisas aí. Mas ainda não entrou na escala de produção habitual do dia a dia. Né? Eu vi uma coisa agora muito interessante, né, que foi apresentada lá em Frankfurt também, que foram sapatos para mulheres, onde a mulher podia escanear o pé dela e fazia já o sapato direto para ela em plástico. Né? Provavelmente super confortável. Muito interessante, eu achei muito interessante. Eram bem caros, mas muito interessantes. Caros porque é uma produção ainda inicial, essa coisa toda, mas teve uma venda interessante. As mulheres escaneavam o pé e aí a máquina imprimia lá sandália, sapato. Muito interessante, muito interessante. Eu tenho visto também muitos sites que vendem, que você faz o download da bijuteria, você paga. Como é que fica a questão de direito autoral nessa área, hein, com isso? Na verdade, a liberdade do desenvolvimento de um produto com relação à geometria, quer dizer, com a impressão 3D você pode imprimir absolutamente o que você quiser. Né? Não tem restrições geométricas para você criar e muito menos para produzir. Então isso abriu um leque incrível de possibilidades. Né? E tem muita gente que baixa ou faz o upload de arquivos e muita gente que cede os arquivos para impressão. Né? Na verdade não são custos muito altos, a não ser que tenha um designer muito específico, muito famoso, tal, aí você tem que pagar o preço daquilo. Mas tem muita gente hoje cedendo arquivos pela internet, você tem vários sites que você pode baixar arquivos e fazer a impressão, e tem o Creative Commons também, que está auxiliando muito nesse processo da liberdade, da diversificação de projetos. Tal. E será que a gente vai um dia morar em casas impressas em 3D? Sim, isso é uma coisa que tá também... a impressão 3D abriu um leque de possibilidades para todo mundo. Né? Eu estou trabalhando agora com isso, até na PUC, com um aluno de doutorado que está desenvolvendo uma impressora 3D para construir casas. Mas tem vários núcleos de pesquisa fazendo isso. A NASA está investindo muito nisso agora. A NASA está investindo agora numa impressora 3D para construir estruturas impressas já direto na Lua, quer dizer, enfim. Ficção científica virando realidade mesmo. Pois né? Tem muita gente imprimindo em concreto, pessoal na Itália, pessoal nos Estados Unidos imprimindo direto estruturas já em concreto. A bola da vez agora vai entrar na indústria civil, isso é muito interessante. Bacana. Muito legal esse papo com o Jorge Lopes, designer da PUC-Rio e do Instituto Nacional de Tecnologia. Queria agradecer também a companhia de vocês que estão em casa e até o próximo programa Entrevista.